Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, Abba, Somos Pai. amados de Deus, somos guiados por Deus, guiados. Cadê os que foram feitos para o seu louvor? Dá um sinal. Feitos para o seu, herdeiros do Senhor. Somos o quê? Somos o quê? Santuário do... Na graça nós somos o quê? Em graça nós somos o quê? E para sempre seremos o quê? Renilda, glória a Deus pela sua vida. Amém, igreja? Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque a mão na sua Bíblia, porque eu preciso, como sempre e mais uma vez, que a palavra lhe seja revelada. É uma revelação que Deus me deu, e cada vez mais Ele me deixa isso claro em minha mente. Coloque a mão na sua Bíblia, feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, reconhecemos e sabemos que Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo ressuscitado, eu te peço que o Senhor revele a Tua palavra aos Seus escolhidos. Está escrito que a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Revela os Teus mistérios, Senhor, à igreja, aos Teus filhos, ao Teu povo, aos Teus escolhidos, assim como o Senhor me revelou e me fez entender a Tua palavra. E com a mão sobre a Tua palavra, eu oro, intercedo e profetizo. Haja sobre eles espírito de sabedoria e de revelação, para entender, para compreender a Sua palavra, que é vida, que é viva, que é poderosa e eficaz. Que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que seja revelada, e isso para a Tua glória, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Anjos do Senhor, abram suas Bíblias em Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10. Já orei, já oramos, para que a palavra te seja revelada. Eu preciso que a palavra seja revelada para que você desfrute dos mistérios de Deus e que o meu trabalho no Senhor não seja em vão. Então, eu oro para que seja revelada a palavra de Deus. E eu creio, por isso eu falo, ela será revelada. Quem já achou Romanos 10? Então coloque o seu dedo no verso 17. Romanos 10, 17. De sorte que a fé, circule na sua Bíblia, a fé. Diga bem forte, a fé. Diga, a fé. O que tem a fé? Lendo pelo Espírito Santo, eu não posso continuar lendo se eu não entender o que ele está dizendo sobre a fé. É preciso que os crentes
As pessoas normais não. Mas é preciso que os crentes entendam que não adianta você ler ou muito ler que te será revelado. A leitura, ela te trará conhecimento. Não tem nada a ver com a revelação. A leitura, ela te trará conhecimento. Lá no Salmo 23, no Salmo 91, em Mateus 6, em Efésios 2. A leitura te trará conhecimento. Que não tem nada a ver com a revelação. Para a revelação, não é por muita leitura. Por isso que eu só falei aqui, de sorte que a fé. Eu parei aí. Por quê? Porque eu preciso te passar a revelação. Porque ler, vocês sabem ler. E qual é a revelação que não se vê aos olhos nu? Olha para Romanos 10:17. Tem uma revelação oculta, escondida aí. Por isso que Deus me fez apóstolo. O apóstolo é aquele que recebeu de Deus olhos iluminados. Ver, eu já via. Quando ele me fez apóstolo, eu passei a enxergar. Que é diferente de ver. Ver, você está vendo o chão. Você vê o chão. Mas às vezes cai uma agulha no chão e você não enxerga a agulha. Você só vê o chão. Conseguiu perceber a diferença? Ver é com os olhos. Enxergar é com o espírito. Ver, todos vocês vê. Romanos 10:17. Mas eu vim para te fazer enxergar o que você não vê. Por exemplo, de sorte que a fé... Para aí. Quer ver ficar mais claro? De sorte que o entendimento, de sorte que a paz, de sorte que a saúde, de sorte que a prosperidade, de sorte que a direção de Deus, de sorte que a solução dos problemas, de sorte que as respostas das suas dúvidas e perguntas, de sorte que tudo, agora eu posso continuar, vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na letra, qualquer um que sabe ler, na letra, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa é a letra. Mas um apóstolo não é levantado, apóstolo por Deus, só para ler a língua portuguesa, que eu sei até de cor e de olhos fechados. Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Isso eu já sei faz tempo. Essa letra eu já conheço faz tempo. Mas há algo além da letra. O que o Espírito Santo quer nos dizer além da letra? Por isso que muitos no mundo, na terra, leem a Bíblia e não entendem, não compreendem a Bíblia. E é bom que você escreva o que eu vou falar agora. Não é soberba, não é orgulho, não é presunção. Mas a Bíblia só entende através do apostolado. Está claro aí? E vamos fazer uma prova, então, se é verdade o que estou falando. Vamos fazer uma prova já. Só levante a mão aqui. Quem antes da graça, agora em graça não. Quem antes da graça lia a Bíblia e não entendia muita coisa? Quem que não entendia? Levanta a mão quem não entendia. E você lia. Baixa a mão. Vamos ver se é verdade o que eu falei. Agora, quem... ao receber a graça e o apostolado, passou a entender a Bíblia? Quem? Então pode aplaudir a Deus, foi o Espírito Santo que fez isso. Fica provado o quê? Que a Bíblia, a graça, só se entende através do apostolado. Quer ver ficar melhor? Por isso que Coríntios 12:28 está escrito que há uns... pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo. Para quê? Para te fazer entender a palavra de Deus.
Senão você ia morrer sem entender. Pastor, será que eu ia morrer sem entender? É só você olhar para os lados e para trás. Quantos que você conheceu que morreu sem entender? Porque não recebeu o apostolado. Aí morreu sem entender. E por que você entende hoje? Porque você recebe o apostolado. Está sendo te revelado esse mistério. Por que você entende a Bíblia hoje? Dá um sinal que está entendendo. Porque Deus colocou na igreja, Ele capacitou uma pessoa na igreja para te fazer entender a sua palavra. O endereço é 1 Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, vírgula. Em segundo lugar, profetas, vírgula. Em terceiro lugar, mestres. Mas o apóstolo também é profeta. O apóstolo também é mestre. Então ele exerce esses 3 ministérios. Ele traz a interpretação da graça, ele traz a revelação da palavra e ele te ensina. É a igreja que você está. Por isso que você entende. Quem pode falar, papai? Alguém aqui está sentindo um gozo? É o Espírito Santo manifesto. Pastor, estou sentindo uma alegria, um gozo. É a sua glória e o seu poder. Sabe, irmãos, você não vai ver Deus, mas você vai ver os sinais de Deus em sua vida. Vamos falar sobre o que, Jaque? Nem lembro mais. Jaque, a fé vem. Eu posso mudar. A fé se manifesta. A fé lhe é dada ouvindo a palavra de Deus. Por isso Hebreus 10, 25. Não deixando de congregar. Porque quando você congrega não para ser salvo. Salvo você já é pela graça. Você congrega para ouvir a palavra de Deus. Para receber a direção de Deus. É por isso que você congrega. Porque quando você congrega, você ouve a palavra. E o que diz Romanos 10, 17? Que a fé vem quando você ouve a palavra. Você vai resolver seus problemas quando você ouve a palavra. Quantas pessoas doentes estão em casa doentes? Quantas pessoas enfermas estão em casa enfermas? E não consegue ser curado por quê? Porque não está ouvindo nada. Quando não ouve, besteira, né? Mas quando você ouve a palavra de Deus, cumpre Romanos 10, 17. Quando você ouve a palavra de Deus, a fé vem quando você ouve. A fé quer dizer, pastor, eu estou numa tribulação, mas quando você ouve a palavra de Deus, vem a paz. Pastor, eu estou com um problema aqui, mas quando você ouve a palavra de Deus, vem a solução do problema. Pastor, eu estou passando uma dificuldade, mas quando você ouve a palavra de Deus, vem a prosperidade. Pastor, eu estou sem direção, eu estou sem rumo, mas quando você ouve a palavra de Deus, você recebe a direção de Deus. A fé vem ouvindo a palavra de Deus. Como é que uma pessoa consegue ser curada? Deixa o Romanos 10 aberto. Abre em Marcos capítulo 5. Eu vou te mostrar o segredo. Olha, quem entender isso aqui nunca mais vai deixar de congregar. É porque, olha aqui, ó, deixa o Romanos 10 aberto. Abre em Marcos 5. Olha aqui, hein? Uma palavra só. Diga, uma palavra só. Então diga bem forte, qual é essa palavra? Marcos 5, 27. Pode pegar a caneta aí, ó. Uma palavra só. Ouvindo. Quem pegou? Eu não preciso ler mais. Eu não preciso ler o restante. Eu não preciso ler o restante. Se você quer ter conhecimento, você lê o restante.
Se você quer revelação, você para no ouvindo. O que a mulher fazia? Ouvia. E Romanos 10:17 diz o quê? Que a fé vem como? Cadê quem está ouvindo o Espírito Santo falar aqui, hein? Cadê? Oh! Alegria, né, Helena? Dá um gozo. Os homens inventaram a teologia. Então, eles deixam a Bíblia e o Espírito Santo para ir aprender com homens. Teses, teorias. Na Bíblia não existe teologia. Na Bíblia existe homens que foram ensinados por Deus. Todos, sem exceção. Ah, mas Paulo... Não, Paulo disse, o que para mim era lucro, eu fiz como Pedro, joguei tudo fora. O que Paulo aprendeu com Gamaliel não serviu para nada, não valeu para nada. O que Paulo aprendeu com Gamaliel, ele não valeu para nada. Valeu para quê? Gamaliel era primo de Nicodemos. Jesus um dia falou assim, necessário vos é nascer de novo. Ixi, o Nicodemos ele pirou. Nicodemos, não entendi o que ele falou. Bom, que hora que é agora? 2:30, vou para casa tirar um cochilo. E foi para casa tirar um cochilo, dormiu. 7 horas da noite, ele vira para lá, vira para cá e não consegue. Eu vou ter que ir lá falar com Jesus. E ele foi de noite ter com Jesus. Senhor, de dia o senhor falou aquele negócio lá que tem que nascer de novo. Pode um homem velho... Olha para onde ele entrou. Pode um homem velho tornar o vento da sua... Nicodemos, para de falar besteira. Meu. Olha o que a teologia faz com o homem. Um homem velho, já de 70 e poucos anos, achando que ia entrar na barriga da mãe dele, vai lá dentro tal, e volta de novo. Olha a cabeça do homem, olha a cabeça do Nicodemos. Pode um homem já sendo velho, tornar o ventre da mãe? Ele deu tilt. Já jogou fliperama? Quando você chacoalha a mão? Deu tilt na mente do Nicodemos, porque Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. O homem pirou. Vou nascer de novo, estou com 78 anos, vou nascer, eu vou entrar na cabeça, mas aí não tem. E ficava sem dormir e foi falar com Jesus, porque ele estava inquieto. Jesus disse, ô Nicodemos, estou citando João 3, tá? Se você não nascer de novo, você não pode ver. João 3,5, você não pode ver o reino de Deus. E depois ele diz, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então você não pode nem ver nem entrar. Do jeito que você está aí, você não está nem vendo nem entrando. O negócio está feio para você. Você tem que estar debaixo do apostolado, Nicodemos. Pastor da Metodista me ligou lá em casa, eu fechei a igreja, não quero mais saber de igreja. Tá bom, pastor. Passou 1 ano e meio, eu abri a igreja que eu estou muito feliz, agora eu estou debaixo do apostolado, estou entendendo tudo. Eu voltei com a igreja. O pastor fechou porque a teologia não serviu para nada, ele não tinha o que dar para as ovelhas. Fechou. Passou 1 ano e meio, me ligou. Oh, estou tão feliz, vou abrir. Agora eu estou debaixo do apostolado. Agora eu entendo a Bíblia. Agora eu entendo. Esse gosto que eu sinto é de saber que a obra é do Espírito Santo. Que o Espírito Santo está se movendo no meio das ovelhas. É o gozo que eu tenho de saber, de ver que ele está se movendo. O que a mulher de Marcos 5 ela fez para ser... Ela tinha uma doença há 12 anos. O que ela fez para ser curada, hein? Marcos 5, 27. Eu só preciso de uma palavra. Ouvindo falar de Jesus. Marcos 5, 27. Veja na sua Bíblia se não está escrito ouvindo. Ouvindo quer dizer que ela ouvia. Ou na língua portuguesa, vinha ouvindo. Bom, Romanos 10, 17. A cura. Mas não está escrito cura. Mas o Espírito Santo está falando cura. Posso ouvir um amém? Amém. Por isso que eu mandei parar em Romanos 10, 17. De sorte que a fé para aí. O que o Espírito Santo está falando? De sorte que a cura, mulher com hemorragia 12 anos, vem por ouvir a palavra de Deus. E o que a mulher estava fazendo em Marcos 5, 27? O que ela fazia?
Não é que a mulher foi curada? Então, se você olhar para a letra, diz uma coisa. Mas se você ouvir o Espírito Santo, ele está falando coisas além da letra. Ele não está falando só de duas letrinhas, a fé. F-E com acento. Ele não está falando só, literalmente, da fé. Eu não preciso mais da Bíblia, estou falando pelo Espírito. O Espírito Santo está dizendo assim em Romanos 10, 17. De sorte que a cura, ela vem quando você ouve a palavra de Deus. Por quê? Porque quando você ouve, você se enche de fé. Aí você toma uma atitude e é curado. Mas se você não ouvir, não vem a fé. Então continua doente. Você sabia que tem muita gente doente? Sabia que tem muita gente enferma? E há possibilidades de Deus curar. Como? Pela fé. Porque ele disse, o meu justo verá da fé. Ele disse, sem fé é impossível receber algo de mim. Ué, se sem fé é impossível, quer dizer que com fé é possível? Sim, por isso que Jesus disse, ó, para Deus tudo é possível. Então você junta Deus mais a... Quer fazer essa conta aí? Ó, Deus mais a fé é igual resultado de vida. Pastoras, as pastoras estão aqui hoje, os pregadores evangelísticos, preguem assim, ó. Preguem fácil. Prega fácil. Prega sorrindo, prega alegre. Isso é pregar pelo Espírito Santo. Isso é ministrar. Preguem livre, preguem solta. Não fiquem moldadas a nada. Pregue livre. Fale pelo Espírito Santo. Eu não preciso ler a Bíblia aqui hoje, do começo ao fim. Eu só preciso que você entenda o que o Espírito Santo está falando. Que a fé, a cura, ela vai vir quando você ouve a palavra de Deus. Que a prosperidade, ela vem quando você ouve a palavra de Deus. Sabe aquele problema que não resolve por nada? Vai vir a solução quando você ouve a palavra. Por quê? Porque quando você ouve a palavra de Deus, vem a direção de Deus para sua vida. Mas se você não ouve a palavra, porque você está na praia, está no churrasco, está sei lá onde. Você não tem tempo para ouvir a palavra de Deus. Você não quer saber de igreja, você não quer saber de Bíblia. Então não tem solução, então não tem cura, então não tem paz. Por quê? Porque essas coisas vêm ouvindo a palavra de Deus. O Espírito Santo me deixou claro. O pobre não vai se enriquecer do nada. O doente não vai ser curado do nada. Palavra para o pobre que semeia. 2 Coríntios 9, verso 8. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo. Pega aí, pobre. 2 Coríntios 9, 8. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a sua graça, a fim de que você tenha sempre em tudo. Então, quando o pobre ouve 2 Coríntios 9, 8 e semeia, o pobre, 2 Coríntios 9, 11, em tudo sereis enriquecidos. O pobre vai ser enriquecido e vai deixar de ser pobre. Mas não é só o pobre, é o doente. Olha a mulher de Marcos 5 com uma doença há 12 anos. Está cansado da mulher de Marcos 5? Então vem comigo em Atos 14. Vamos falar de outra pessoa aqui. Deixa a mulher falar um pouquinho. Atos 14. Mas você vai ver que o princípio é o mesmo. Diga comigo assim, ó. Para que eu tenha resultado em minha vida, como os homens da Bíblia tiveram, devo usar o mesmo princípio. Agora diga assim, ó, então minha fé funcionará. Porque Deus não faz acepção de pessoa.
Então fica claro que o problema não está com... Porque ele não faz acepção de pessoa. Quem pegou? Olha Atos 14. Deixa a mulher de Marcos 5 para lá. Olha aqui o homem de Atos 14. Quem já achou? Atos 14, versículo 5. Atos 14, 5. Por causa de vocês eu vou ter que ler, tá? Só por causa de vocês. Não por causa de mim. Eu vou ter que ler por causa de vocês. Atos 14, 5. Havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e região circunvizinha. E ali pregavam o evangelho. Estava sentado em Listra. Isso aqui está pior que a mulher de Marcos 5, hein? Que a mulher de Marcos 5 andava, ela só tinha uma hemorragia de sangue, mas ela andava. Atos 14, verso 8. Estava sentado em Listra certo homem aleijado dos pés, coxo Olha a situação, hein? Você tem problema na vida, irmão? Qual que é o seu problema mesmo? Que eu não estou lembrando? Bom, aleijado você não é, que eu vi vocês chegando aqui andando, e nem coxo dos pés. Então me parece que o problema desse homem aqui é pior que o seu. Para mim parece. Se você está andando, o homem não andava, ele era aleijado, desde o ventre. Mas vamos ver aqui, ó. Atos 14, 8. Estava sentado em Listra certo homem aleijado dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Não tem ninguém aqui com esse problema. Não tem ninguém. Eu vi todo mundo chegar aqui andando. Qual que é o seu problema, irmão? Qual que é o seu problema, irmã? Esse homem está vencendo, está ganhando do seu problema. Porque se está difícil para você, você imagina para um aleijado que nunca andou. Quem que está entendendo? Se a vida está difícil para você, você imagina para esse homem que nunca andou. Aleijado, coxo desde o ventre, o qual nunca tinha andado. Atos 14, versículo 9. Eu só preciso de uma palavra que está no verso 9. Atos 14, 9. Este o quê? Para. Atos 14, 9. O paralítico, o aleijado, o coxo desde o ventre, o qual nunca tinha andado, ele o quê? Pode parar, eu não preciso nem mais ler mais nada. Marcos 5, 27. Ouvindo. Atos 14, 9. Ele ouvia. Oh, pelo amor de Deus. Só para quem está claro que o princípio é o mesmo, hein? Só para quem está claro que o princípio de fé é o mesmo. Vamos ver o que aconteceu com esse homem. Atos 14, 9. Ele ouvia falar Paulo. Diga bem forte. O que Paulo falava? Verso 7. O que Paulo falava? Então quer dizer que ele estava ouvindo a palavra de Deus. Não esqueci de Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, isso tem que estar dentro de você, irmão. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Eu preciso ouvir. Eu moro lá no Japão, não tem MGA ainda no Japão, não tenho como vir no domingo aqui, mas eu entro online e eu preciso ouvir. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, eu preciso ouvir. A mulher tinha uma doença há 12 anos, ela ouvia. O paralítico ouvia. Eu preciso ouvir, porque Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. A cura vem pelo ouvir, eu preciso ouvir. E minha fé vai se manifestar e eu vou ser curado. Eu vou deixar de ser pobre, o problema vai ser resolvido. Haverá unção em minha vida, haverá anjos. Eu vou ouvindo e a fé vai acontecendo coisas em minha vida, porque eu estou ouvindo a palavra de Deus. A fé
ela só se manifesta quando você ouve. Quer a prova? Quer a prova? Atos 14, 9. Ele ouvia falar Paulo, que fitando nele os olhos, e viu que ele tinha o quê? O que aquele paralítico tinha? E por que ele tinha fé? Eu já li Romanos 10, 17. Por que o paralítico tinha fé para ser curado? Por que o paralítico tinha fé para ser curado? Porque ele era melhor que alguém aqui. Por que o paralítico tinha fé para ser curado? Porque ele ouvia. E o que diz Romanos 10, 17? Que a fé vem como? E a mulher do fluxo de sangue, o que ela fazia? Ouvia. E o paralítico, o que ele fazia? Ouvia. Eu não posso ser o único que entendo isso. Eu não posso ser o único. Mas eu não li todo o verso 9. Atos 14, 9. Ele ouvia falar Paulo, que fitando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Paulo disse em alta voz, eu estou vendo que você tem fé. Alguém falou, Paulo, por que ele tem fé para ser curado? Paulo disse, porque ele está ouvindo eu falar. E o que você está falando, Paulo? Verso 7. Eu estou falando do evangelho, ele está ouvindo. E Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, ele está ouvindo. Verso 9. Vendo que tinha fé para ser curado, Paulo disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele continuou paralítico, porque ele nunca tinha andado, né? Fazer o quê? Coloque o seu dedo na última linha do verso 9. Atos 14, 9. Vendo, sublinha aí, ó. Vendo que tinha fé para ser curado. Para aí que o Espírito Santo quer falar. Como é que esse homem recebeu fé para ser curado se ele era paralítico e nunca tinha andado? Paralítico, nunca andou, coxo, aleijado desde o ventre. Aonde que ele arrumou essa fé para ser curado? Tem gente com uma mera dor de cabeça e não consegue ser curado. Tem gente com gripe e não consegue ser curado. E o homem era paralítico, onde ele arrumou essa fé para ser curado? Aonde ele arrumou essa fé para ser curado? Aonde ele arrumou essa fé? Romanos 10, 17. Paralítico, eis-me aqui, Senhor. Você vai ser curado quando você ouvir. Mulher com fluxo de sangue, eis-me aqui, Senhor. Você será curada quando você, Marcos 5, 27, quando você ouvir. Eu não posso ser o único que entendo isso. Deve ter mais gente na terra que enxerga o que eu estou enxergando. Deve ter mais gente na terra que enxerga o que eu estou enxergando, o que o Espírito Santo está me mostrando. Verso 9, Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Paulo disse, levanta sobre... Porque tem gente que faz uma parafernália, né? Pega na cabeça da pessoa e chacoalha, vai levantando em nome de Jesus. Levanta. Ah, queima. Sai. Levanta. Mas Paulo não fez isso. Paulo, quer que eu leia de novo? Eu não vi Paulo fazendo isso. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Paulo disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés. Voz com autoridade. Isso Paulo fez. Levanta-te direito sobre os teus pés. O que aconteceu? Verso 10. Ele era paralítico. Saltou e andou. Não me interprete mal. Não foi Deus que curou ele. Ou você não prestou atenção no verso 9? O que ele tinha? Fé para quê? O que ele tinha? Nem fala a palavra Deus aqui, ó. Às vezes o doente está jogando em Deus, esperando em Deus. Quando Deus disse, mas o meu justo viverá por fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Deus fala, é necessário que você que crê em mim, você que se aproxima de mim, creia. Que eu sou poderoso para fazer além, que eu exilo. É preciso que você...
Porque sem fé é impossível. Então Deus está esperando algo da pessoa e a pessoa jogando em Deus. Ah, Deus sabe. Eu estou aqui doente, eu estou paralítico, eu estou com problema. Mas Deus sabe. Deus. É claro que Deus sabe. Não diga, sério mesmo que Ele sabe? 12 anos, uma mulher com hemorragia, você acha que ela não curou? Mas não funcionou a fé. Quando funcionou? Quando ela ouviu a palavra certa. Vocês nessa noite estão ouvindo a palavra certa. Ouvindo a palavra certa, a sua fé funciona. Verso 9. Como é que ele teve fé para ser curado? Verso 7. Paulo estava pregando. Então, me dá a entender, se ele teve fé para ser curado, me fica claro profeticamente que Paulo estava pregando sobre o quê? Sobre cura, meu irmão, pelo amor de Deus. Se ele teve fé para ser curado, o que Paulo estava pregando? Um casamento que ele estava fazendo? Pelo amor de Deus, eu não acredito. Eu vou de novo, vou tentar de novo. Atos 14, 9. Se o homem teve fé para ser curado, Atos 14, 7. Paulo estava pregando ali o evangelho. Se ele teve fé para ser curado, Paulo não estava pregando sobre um casamento. Olha, nessa noite eu declaro uma... Não era isso. Ele ia continuar paralítico. Então, Paulo não estava pregando sobre prosperidade divina. Você que é pobre. Não era isso também. Porque o homem... Aqui não fala que ele era pobre, fala que ele era paralítico. Ele não queria um emprego. Então, Paulo não estava, eu declaro que você vai ter um emprego, vai ser... Também não era isso. Mas o verso 9 deixa claro que ele teve fé para ser curado. O que me faz entender por fé pelo Espírito Santo, que no mínimo Paulo estava pregando Isaías 53. Ele levou sobre si suas doenças, suas enfermidades, a sua maldição. Ele levou sobre si o castigo que te traz a paz. Estava sobre ele e pelas suas pisaduras foste sarado. O homem falou, eu. O homem estava assim, Paulo, eu. Paulo falou, eu o quê? Eu creio. Paulo disse, então levanta aí e anda em nome de Jesus. Levanta aí, já que você crê. Me fica claro pelo Espírito Santo que Paulo estava pregando sobre cura divina. Só se está claro agora. Agora deve estar claro, hein? Só se está claro. Paulo estava fazendo um casamento lá, irmão. Se o homem teve fé para ser curado, Paulo estava pregando sobre o quê? Vamos tentar de novo. Paulo estava pregando sobre o quê? Porque o homem teve fé para ser o quê? Agora sim, né? Abre aí Hebreus 11, mas deixa o Romanos 10 aberto. Abre aí. O que eu falei? Romanos 11? Hebreus 11. Desculpa, é Hebreus 11. Deixa o Romanos 10 aberto, eu vou ler Hebreus 11. Deixa o Romanos 10 aberto. Olha Hebreus 11. Coloca o seu dedo no verso 6. Ora quer dizer, não acredito que você não sabe disso. É o que quer dizer, ora. Sem fé, para aí. Qual o tema, Jaque? A fé. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé, qual o assunto? A fé. Ela vem como? Ouvindo. Ouvindo o quê? A palavra. Por isso que tem igrejas por aí, ou tem pregadores por aí, homens e mulheres, que pregam e nada acontece. Porque por vezes não está falando a palavra de Deus. Está falando qualquer coisa menos a palavra. E a fé, ela só vem pela palavra. A fé não vem porque eu conto uma história. Ou porque eu conto uma experiência minha, que uma vez fui em Bauru. Não, a fé não vem pela minha experiência.
A fé, vamos usar a fé bíblica. Você sabe o que é fé bíblica, né? Já são 25 anos em Gás que eu falo isso, né? Fé bíblica é a fé que crê no que está escrito. Isso o Espírito Santo me ensinou. Me ensinou em 92. Fé bíblica é a fé que crê no que está escrito. Pela graça sois salvos. Então eu sou salvo pela graça. A minha fé é bíblica. A minha fé não é porque alguém falou. A minha fé não é porque a minha fé é bíblica. Deus me abençoou em Cristo. Efésios 1:3. Então eu estou abençoado em Cristo. Está escrito. A minha fé é bíblica. Pegou? Hebreus 11:6. Ora, sem fé. Que fé? Romanos 10:17. A fé, a cura, a paz, o entendimento. Eu não sei o que você precisa, irmão. Você consegue me entender? De uma coisa eu sei. Eu não sei o que você precisa, mas de uma coisa eu sei. Seja lá o que você precisa, você vai ter a resposta e a direção ouvindo. Estão entendendo, hein? Estão entendendo, hein? Estão entendendo. Então, fica claro que é preciso o quê? Mas como é que o doente vai ser curado se ele não quer saber de ouvir a palavra de Deus? Como é que o pobre vai ter uma vida melhor, abençoada, próspera, bem-sucedida? Ele não quer ouvir a palavra de Deus, ele quer viver a vida dele, ele quer ir para o mundo, ele não quer. Você chama para a igreja, ele não quer. Você vai dar um folheto, ele não quer. Você manda ele assistir uma mensagem, ele não quer. Vamos na igreja domingo? Domingo não dá. Uma hora eu vou. Hipócrita, mentiroso. Faz 35 anos que você fala, uma hora eu vou. É ou não é verdade? Põe os pés no chão, vê se você não lembra de alguém que fala aí, uma hora eu vou e nunca veio. Tem ou não tem? Uma hora eu vou. Não é? Também a vida da pessoa não muda. É ou não é verdade? Quantos que eu conheço e você também? Mas vou falar de mim. Quantos que eu conheço está com a vida desgraçada, empurrando com a barriga, mas não vem para a igreja, não lê a Bíblia, porque não tem tempo, né? Eu trabalho, eu chego do trabalho. Deixa de ser mentiroso. É que você não quer nada. Também não recebe nada. Ou, como Jesus disse, come das migalhas que caem das mesas. Jesus não falou? Não tem gente que vive de migalha? Nunca tem dinheiro sobrando. Todo o dinheiro que pega acaba em 2, 3 anos, não tem mais nada. Só anda devendo. Só anda no negativo. Por quê? Está comendo migalha. Se tivesse a fé ativada em Ageu 2, 8 e 9, que Deus é o dono do ouro e da prata, e Romanos 8 diz que o tal é herdeiro de Deus. Se é herdeiro de Deus, é herdeiro de ouro e prata. Mas a pessoa não tem tempo para ouvir. Então come migalhas. Olhem todos os meus olhos, por favor. Olhem nos meus olhos, olhem para mim, todos, sem exceção. Olhem para mim. Qual que é o problema eu não sei. Mas de uma coisa eu te afirmo. Está vendo esse livro aqui chamado Bíblia? Aqui tem resposta para toda pergunta, dúvida. Solução para todos e quaisquer problema. Não, só não tem jeito para a morte. Mentira! João 11, Lázaro estava morto e ele ressuscitou. Então tem jeito para a morte sim. Quem é que diz que não tem jeito para a morte? Se eu já li João 11, o Lázaro estava morto há 4 dias e Jesus deu jeito para a morte. Quem diz que não tem jeito para a morte? Então aqui tem solução. Eu nasci pobre de família, não tem problema. Aqui tem solução. Aqui te ensina a prosperar. Aqui te ensina a prosperar. Reverter o quadro. Aqui te ensina. Congrega, me ouça, que eu vou te ensinar de graça. Eu não cobro para fazer isso aqui. Porque não é profissão, é ministério, é chamado. Então, pobre, me ouça, siga a direção que eu vou passar, que você vai se enriquecer. Porque eu me enriqueci. Deus me fez prosperar. Eu não sou melhor que ninguém. Doente, siga, me ouça, siga. Mas na semana teve uma mulher que falou assim para mim:
Ah, não, eu creio muito em Deus, mas eu não creio na Bíblia, não. Então vai morrer seca. Por quê? Se você crê em Deus, você tem que crer no que Deus disse. É impossível alguém crer em Deus e não crer no que Ele falou. Não tem como crer nele se não crer no que Ele disse. Crer em Deus é crer no que Ele disse, no que Ele falou. Diga bem forte, por causa dos anjos que estão aqui. Digam, crer em Deus. Pega na Bíblia aí, ó, e diga, é crer no que Ele falou. Diga, é crer no que Ele disse. Quem está entendendo? Agora, como é que você crê em Deus se você não crê na Bíblia? Me explica. Não é fé, é assentimento mental. Ou seja, é só uma filosofia. Filosofia está cheio. Está cheio de filosofia. A mulher da Seixonoê, olha, bom dia a todos vocês. Quando você acordar, já acorda dando bom dia para as plantas, hein? Ah, hoje mesmo eu acordei, bom dia plantas, bom dia árvore, bom dia grama. Falei, ih, ela tá louca mesmo, meu. É porque se você falou bom dia para as plantas, a planta tem que falar alguma coisa, né? Porque quando alguém me fala bom dia, eu falo bom dia, abençoado. Isso é filosofia de vida. A filosofia leva a pessoa a pensar que se ele for educado, se ele for bonzinho, se ele for uma pessoa legal, vê se você entende o que o Espírito Santo vai falar. Eu não ensino ninguém a ser educado. Eu ensino a palavra de Deus. Pelo Espírito Santo, as pessoas se tornam educadas. Não é uma filosofia de vida. Eu sou um pregador. Eu sou um pregador, eu não sou um sociólogo. Aqui é uma igreja de santos, aqui não é assistência social, que você vem falar com o psicólogo, com o pedagogo. Ah, eu estou passando. Aqui você ouve a palavra de Deus, a sua fé é ativada e os anjos vêm te ajudar no seu dia a dia e o Espírito Santo te dá direção e sua vida muda, é transformada, não por uma filosofia de vida, mas pelo poder e pela palavra de Deus. Consegue perceber que é diferente? De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo mandou vir falar com vocês. Estejam onde estiver, estejam aqui ou estejam aí na internet, no Piauí, no Maranhão, Alagoas. Tem gente de todo o Brasil me assistindo agora ao vivo. O Espírito Santo mandou falar. Se você não ouvir a palavra de Deus, você não vai ter a direção de Deus para a sua vida. Isso está claro para alguém? Porque a direção de Deus não vai ser te dada assim do nada. Deus colocou na igreja apóstolo, profeta e mestre. Então você precisa ouvir o apóstolo, o profeta e o mestre. Para quê? Para que você receba a direção de Deus para solucionar o problema. Se é doença, se é enfermidade, se é pobreza, se é miséria, se é problema na família, problema com os filhos. Eu não sei qual que é o problema. Se é desemprego, se é o problema. Eu não sei se é familiar. De uma coisa eu sei. Quando você se assenta para ouvir a palavra de Deus, Deus fala com você. Alguém é testemunha que Deus fala? Deus fala ou não fala? Vamos terminar com Romanos capítulo 12. Abre aí, Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12. Olha lá, versículo 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo. Alô, vocês querem que eu apenas leia ou que eu fale como o Espírito Santo me ensinou? Qual que vocês querem? Você quer que eu apenas leia ou que eu fale como o Espírito Santo me ensinou? Qual das duas? Como o Espírito Santo ensinou? Então vamos lá. Fica assim, ó, Romanos 12, 2.
Não vos conformeis com este mundo. Ele falou, para. Ele sempre fala, para. Ele está querendo dizer o seguinte, se você não entender isso aqui, não adianta ler o resto. Então, para. Não vos conformeis com este mundo. E ele falou assim, o que tem nesse mundo? Aí eu comecei a pensar. No mundo tem pobreza, no mundo tem miséria, no mundo tem corrupção, no mundo tem ladrão, no mundo tem assassino. Tem ou não tem? Ele falou, não se conforme com essas coisas. Eu vou falar as claras como ele me falou. E cada um, porque você tem a sua fé, eu tenho a minha. Eu vou falar como ele me disse. Você nasceu pobre? Com dificuldades financeiras? Você não precisa morrer assim. Isso pode ser revertido. Pela sua fé e pelo poder de Deus. Depende do seu investimento em cima disso que você quer. Se você não ligar, não tem problema algum, muito menos Deus, e vai continuar na situação. Isso não... Você consegue entender que Deus não mistura as coisas? É a sua fé que muda a circunstância. É a sua fé que muda a situação. Não é Deus que vai mudar a sua situação, é a sua fé. Por isso que em Marcos 9:23 Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Porque quando você crê, você direciona a sua fé. Eu quero, então você direciona. Agora eu já consegui em nome de Jesus, para a glória de Deus. Você direciona a sua fé. É o que Deus disse, o meu justo, o quê? Mas é você que tem que direcionar a fé. Eu falei para o Reinaldo esses dias, eu falei para ele, se me aparecer um câncer mortal, eu vou dormir aqui. Ah, mas se você morrer, eu vou morrer orando. Esse negócio de gente que não congrega, esse negócio de gente que não está nem aí, não, eu não sou assim não, irmão. Eu não sou assim não. Sabe por quê? Eu já li Isaías 38. O Ezequias, apareceu nele uma doença mortal. Sabe o que ele fez? Recorreu a Deus, agarrou em oração. É o que eu vou fazer. Se o negócio ficar feio, oração. Tá feio ainda? Mais oração. Continua feio, vamos orar mais. E se morrer? Vou morrer orando. Senhor, Isaías 38, lembra-te que andei. A minha oração já está feita. Lembra-te que andei retamente diante de ti e fiz o que era justo diante dos teus olhos. Ó Senhor, tu és o Rei dos reis, cheio de misericórdia. Lembra-te, Senhor, e vou contar a minha história. Vou colocar o meu currículo na mesa de Deus. Mas tem que ter um currículo, tem que ter uma história. Pessoa que não tem uma vida com Deus, o negócio aparece. Ó Senhor, lembra-te que... eu fui só 2 vezes, nunca mais eu fui, porque... Ó Senhor, lembra-te... eu fui uma vez eu fui. Eu estou lembrando aqui que uma vez eu fui. Irmão, eu estou falando de uma vida com Deus. Romanos 12:2. Não se conforme com este mundo, mas transformai-vos, renovando a sua mente. Tira o errado, coloca o certo. Tira o errado e coloca o certo. Não vai dar, não tem jeito. Tira o errado, coloca a palavra. O médico disse que eu vou morrer. E o que Deus disse? Que eu vou viver. Então tira o errado e coloca o certo. O médico disse que não vai dar. O mundo fala que não tem jeito. Mas o que está escrito? Eu sou mais que vencedor, todas as coisas. Então tira o errado e coloca o certo na sua mente. Para quê? Para quê? Para quê? Romanos 12:2. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Perfeita vontade de Deus. Eu nasci, a perfeita vontade de Deus, para a glória do Senhor, predestinado. Olha a perfeita vontade de Deus. E há anjos em meu favor. Não é só falar de boca, de fato. E há anjos em meu favor. Há uma diferença, irmão. A perfeita vontade de Deus há uma diferença. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus.
Espírito Santo está mandando falar algo. Presta atenção no que eu vou falar. Olhem para mim. Marcos 5. A mulher foi até Jesus. A mulher foi até Jesus. Mas Jesus morreu e foi para o céu. E agora eu vou até quem? A mulher, ela foi até Jesus e foi curada. E eu vou até quem que eu vou? Jesus não está mais aqui. Efésios 1:22. Ele é o cabeça da igreja. Se ele é o cabeça, então ele está aqui na igreja. Não tem como o cabeça estar aqui e o corpo está onde? Mula sem cabeça? Não. Igreja sem cabeça? Não. Se ele é o cabeça da igreja, ele está aqui. Então, se a mulher foi até a igreja, você tem que vir até onde o cabeça está, na igreja. Claro, ficou claro? Ficou claro? Ficou claro? Ficou claro? Mas como que vai ser curado se não vem até Jesus? Porque não tem tempo para Jesus. Espírito Santo, o Senhor é o único que pode transformar a mente, estabelecer o certo na mente. Graças a Deus, hoje eu tenho uma outra mente. Eu vejo a vida diferente. O poder de Deus opera em mim. Deus se manifesta através de mim. A minha mente hoje é outra. Minha mente hoje é diferente. Hoje eu descobri o caminho. Há solução para a miséria, para a pobreza. A fé muda a circunstância. Há solução para a doença, para a enfermidade. Até para um homem que estava morto teve solução. Lázaro. Vai falando com Deus e consigo mesmo, como Paulo diz. Sabe, irmão, fale consigo mesmo. De hoje em diante eu vou crer assim. Não, eu recebo que por fé eu vou fazer isso. Eu recebo, eu creio. Vai falando consigo mesmo e com Deus. Vai falando consigo mesmo. Vou mudar, obrigado, Senhor. Nossa, eu não tinha direção, agora eu tenho a direção. Agora eu já sei como vou fazer. A mulher ouviu, eu estou ouvindo também. O homem ouviu, não, eu estou ouvindo também. A mulher foi até Jesus, eu vou até essa igreja. Por isso que a mulher veio lá de Israel e veio baixar aqui. Veio aqui, onde Cristo é o cabeça da igreja. Se o cabeça está aqui, ele está aqui. Obrigado, Senhor, por me fazer entender sua palavra. Hoje eu já não sou mais o mesmo. Não tem como ser mais o mesmo. O Senhor mudou minha mente, o Senhor renovou minha mente, me mostrou um horizonte. Minha vida foi mudada, transformada. Não porque eu sou melhor que alguém, mas porque o Senhor me ensinou a viver por fé, me mostrando textos na Bíblia de pessoas que mudaram a situação, mudaram a circunstância por fé. Eu fui aprendendo isso no dia a dia e estou aqui para ensinar a tua igreja. Vai falando com Deus e com você mesmo. Abba, Pai. Vai falando aí o que você vai fazer já amanhã, essa semana. Vai falando aí. Era assim que eu fazia e faço até hoje. Amanhã eu vou fazer isso aqui, ó. Quando eu for orar, eu vou falar isso. Vai falando aí o que você vai fazer. Já vai combinando com você mesmo, de mudar de vida. Eu decidi não sofrer mais. O negócio está feio, eu clamo aos anjos. Eu apelo para os anjos. Eu clamo a Deus. Eu decidi não sofrer mais. O Deivão falou assim para mim: eu tinha uma doença e todo ano vinha doença. Eu decidi não ficar mais curado. Eu não ficar mais doente. Eu não quero mais ficar doente. Não é que nunca mais ficou doente? Ele, o Deivão. Eu tinha uma doença, todo ano vinha doente. Tô com o saco cheio dessa doença, já enjoei. Não, eu não quero mais ficar doente. A doença nunca mais veio. O que é isso aí? Não foi? Fé. Isso é fé. Fé. Não paga nada, é de graça. Fé. Vamos orar. Digam comigo assim: eu creio por fé
em Deus e na sua palavra. O paralítico de Listra ouvia Paulo falar, tomou uma atitude de fé e foi curado. Ele ouvia a palavra de Deus. A mulher de Marcos 5 também ouvia falar de Jesus, tomou uma atitude de fé e foi curada. E mais uma vez hoje eu ouvi a palavra de Deus. Vou tomar uma atitude de fé e vou ter resultados em minha vida, pela minha fé, porque Deus disse que eu devo viver por fé. Na Bíblia, muitos tomaram uma atitude de fé e tiveram resultados em sua vida: prosperidade divina, cura divina, provisão divina, multiplicação divina. Eu também vou tomar atitudes de fé, e como Deus foi com eles, também será comigo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu viverei por fé, não me conformando com as situações do mundo, porque eu tenho em mim um Deus poderoso. Eu tenho comigo anjos em meu favor. Não vou me conformar mais com este mundo. Vou transformar minha mente, renovando o entendimento, tirando os pensamentos errados e colocando a palavra de Deus, parando de falar palavras incrédulas e falar a palavra de Deus, fazer confissões de fé. Minha fé será ativada e eu terei resultados em minha vida, no meu dia a dia, para a glória de Deus. Amém.